Os gregos viram no macaco uma personalidade expansiva, alegre, divertida, barulhenta. Aí entra a publicidade comercial. O que é o comercial? É fazer o barulho. Então, quando você vê um sujeito na porta de uma loja, com um alto-falante, microfone, fazendo propaganda da loja, na calçada, tentando chamar os clientes para que entrem na loja, ele ali é a cabeça do macaco. Ele está tentando despertar o interesse, chamar a atenção. Esse é o primeiro passo da persuasão. Anotaram aí, gente? Desperte o interesse. Como é que você vai despertar o interesse se o que você está oferecendo não interessa a ninguém? Aí que a gente tem que pensar. A chave está exatamente aí. Eu tenho que pensar, eu quero empreender, mas quer fazer o quê? O que você vai empreender? Vai resolver algum problema? Sim. Existe alguma necessidade daquilo? Tem que pensar muito bem. Existe. Se existe a necessidade, você está no caminho certo. Primeiro passo é existir a necessidade. Ou seja, existir uma dor para você resolver. Então, esse primeiro passo. O macaco é isso. O macaco ele tem que despertar o interesse. Então, na hora de desenvolver uma palestra ou mesmo um curso, pense no macaco. Captar um cliente. Como é, exatamente, como é que eu vou despertar o interesse? Hoje está aquela guerra. Você tem que colocar vídeos curtinhos no Instagram, senão a pessoa passa batida, não vê o seu vídeo. Tem que tentar chamar a atenção da pessoa já nos 3 primeiros segundos. É um negócio muito complicado. Está até apelativo, né, na maioria das vezes. Exato, até apelativo, mas esse é o esquema. Tentar prender a atenção, despertar o interesse. Primeiro passo. Depois que você passou dessa fase, você vai para a cabeça do gato. Pensa na personalidade do gato. Nossa. Você que está em casa e pensa na personalidade. Então nós vimos que o macaco ele é todo exibido, ele fica pulando de galho em galho, ele grita vez ou outra. Se você bobear, ele estica a mãozinha dele e rouba até o que está na sua mão ali. Nossa. Não é? Ele é muito divertido. Então é isso que eles querem dizer, tem que fazer barulho para despertar o interesse de alguma forma. Na internet, a sua chamada, o que nós chamamos também de tópico frasal, são os 3 primeiros segundos que você vai ter que despertar. A pessoa está ali, uma imagem, passando, né? Os videozinhos ali, a hora que você aparece, de algum jeito você tem que prender a atenção da pessoa. Isso no Instagram, tá? No Instagram, no TikTok. No YouTube, graças a Deus, é diferente. Mas veja, aí nós vamos então para a fase do gato. O gato, o que ele significa na arte da persuasão? Ele significa o equilíbrio emocional. O gato é um animal equilibrado. O gato, em geral, ele é pacífico, melhor dizendo. Ele é pacífico, ele é equilibrado, ele não faz barulho, ele não agride, ele é um animal calmo e muito equilibrado. Então eles pensaram na inteligência emocional, no equilíbrio emocional. Tem até um ditado que diz que o cliente sempre tem razão. Já ouviu isso? Já. O cliente sempre tem razão. E muita gente discorda, né? Você fala, não, nem sempre o cliente tem razão. Mas olha, quando se diz o cliente sempre tem razão, não é no sentido de dizer que qualquer coisa que ele queira, ele está dentro da razão. Não é isso. O que eles querem dizer é o seguinte, a arte da persuasão, você tem que quebrar uma resistência. Imagina um cliente... As objeções? As objeções. Um cliente bravo com você, por alguma coisa que não funcionou direito, ele está muito bravo. Se você se contrapor ao argumento dele, você vai causar um conflito ainda maior. Então, aí entra essa máxima de que o cliente sempre tem razão. Por quê? Quando você dá razão a uma pessoa, você abre o espírito dela. Então, uma pessoa não te conhece, não sabe se você é uma pessoa idônea ou não, não sabe se o seu produto de fato é bom. Então, nesse primeiro momento, ela se fecha, o que a gente chama de espírito fechado. Eu preciso abrir o espírito dela. Ou ela teve uma experiência, não com você, mas com um concorrente seu, em que ela ficou extremamente insatisfeita, e ela pode generalizar. Inseguro, né? Ela pode generalizar, pode ter virado um chamado marcador somático. Então ela acha que todo mundo que trabalha com aquilo não tem boas intenções. Caso do consórcio, né? Quanta gente já pagou o consórcio, depois se frustrou, não conseguiu ser contemplado, chegou uma hora que desistiu, ou se recebeu a cartinha lá do consórcio, quando ela vai tentar comprar o bem, ela percebe que o valor não é suficiente. Quanta gente isso acontece? Aí ela começa a se fechar. Então aparece alguém vendendo consórcio, ela já desconfia, ela já está com o espírito fechado.
Como é que eu abro o espírito dela? Eu tenho que dar razão para ela. Por isso o ditado, o cliente sempre tem razão, o cliente vem com 2 pedras nas mãos, insatisfeito com alguma coisa. Ao invés de você sair na defensiva, você espera e você dá razão a ele no primeiro passo. É isso que os gregos queriam dizer. A arte da persuasão, não entre em confronto. Não bata de frente. Não né? bata de frente. Escute primeiro a pessoa, deixe ela falar. A raiva vai passar, Isso. ela vai se acalmar. Nesse momento entra a regra da reciprocidade. Gentileza gera gentileza, não é? Sim. Então, se eu estava predisposto a escutar, me coloquei na posição de um ouvinte ativo, essa pessoa ela se sente na obrigação, isso é até inconsciente, na obrigação de retribuir a gentileza. Então, ela se acalma e aí ela vai conseguir ouvir os seus argumentos. É nesse momento que você começa a argumentar e não dar de frente com a pessoa, que você só vai criar mais atrito e conflitos. Olha que interessante, hein? Os gregos, isso há quantos anos, há quantos séculos isso? E depois entra a cabeça do cachorro. Tudo isso nós temos que levar em conta na hora de oferecer um serviço ou um trabalho. Por isso que hoje a gente entende que é necessário encontrar a sua persona, Sim. né? Porque ninguém agrada a gregos e troianos. O Olha seu aí, nicho, né, de mercado. essas metáforas, né? Ninguém agrada a gregos e troianos. Quer dizer, ninguém agrada a todo mundo. Tem gente que vai nos detestar nosso papo, nossa conversa. Tem gente que vai gostar. Mas assim é a vida, assim que as coisas funcionam. Então o gato significa esse equilíbrio emocional. Dá razão àquela pessoa no primeiro momento, não que ela tenha razão, mas você vai fazer de conta que ela tem razão para desarmá-la. Porque ela vem toda tensa, toda predisposta a entrar numa Ela até acha que numa você briga. vai bater boca com ela, né? Exatamente. E tem muita gente que entra nessa. Sim. E depois a cabeça do cachorro. Então você despertou interesse, usou de sutileza, trouxe as razões plausíveis. Quando a pessoa se predispõe a te escutar, aí quando você traz as razões, por que eu devo comprar o seu produto? Por que eu devo comprar o seu curso? Por que eu devo contratar o seu serviço? Uma vez que você trouxe todas essas argumentações, essas razões plausíveis, agora entra a cabeça do cachorro. O que significaria o cachorro dentro da arte da persuasão? O que vocês acham aí, pessoal? A Fernanda Passarinho colocou aqui, ó, gato tem sutileza. Exatamente. Aí entra, minha gente, entra na cabeça do cachorro, entra... Bom, vamos pensar na personalidade do cachorro, né? O cachorro é chamado de melhor amigo do homem, não é à toa. Fiel, né? Fiel, a fidelidade. O que os gregos queriam dizer é o seguinte: seja fiel ao seu cliente. O cachorro, você maltrata ele, mas ele esquece aquilo. Ele ali, mantém, né? Mantém aquela ligação forte. E o cliente faz isso, acabou de fazer, ele esbravejou e, né? Você o tratou bem, Tratou bem. ouviu, né, as reclamações, deu razão, aí ele se acalmou, como você o tratou bem, você não bateu de frente, se tratou bem, ele sente na obrigação de te escutar agora. E agora você vem mansamente, né, feito um gato, você vem trazendo as razões plausíveis, os seus argumentos, as suas justificativas, aí ele vai entender que, ok, então você está certo, aí você ganha o cliente. Se você bater de frente, você perde o cliente para sempre. E vai perder não só esse, né? Porque um cliente que se sente traído, ele vai falar mal de você para um monte de gente. O cachorro, então, significa a lealdade, a fidelidade e a honestidade. É o que os gregos diziam. Se você prometeu entregar alguma coisa, então entregue. Ou até a mais, né? Surpreenda. Ou até a mais. Se você não entregar aquilo que havia prometido, você quebra exatamente esse ciclo da confiança. Então veja que interessante que eram os gregos há tantos anos atrás. Desperta o interesse. Você despertou o interesse, a pessoa agora está ali para conhecer melhor o que você tem a oferecer. Agora traga razões plausíveis. Por que eu devo confiar em você? Porque eu devo comprar o seu e não do outro? É você trazendo. Aí finalmente você a convenceu. Ela comprou.
E depois que ela adquire aquilo que você estava vendendo para ela, será que ela vai se dar por satisfeita? Vai ficar frustrada? Vai se sentir traída? Os gregos diziam isso. Seja honesto com as pessoas, seja fiel ao seu cliente, porque você o terá para sempre. Para sempre. Não é? Um cliente fiel, ele não te troca. Isso que você falou é verdade. É para o resto da vida. Você pode mudar de cidade, que nem eu mudei, e o cliente continua fiel. Exato. Então, na área da comunicação, quando a gente fala sobre empreender, principalmente nas redes sociais, que hoje, aquilo que nós já falamos aqui, a concorrência é gigantesca. Como fazer a diferença? Como ser o diferente? É por isso que precisamos entender de comunicação. Saber como o ser humano funciona. Incrível, maravilhoso essa técnica. Não é interessante? Então, você entender que tudo que você for fazer, eu vou fazer um anúncio. Você tem que falar daquilo que você oferece para quem vai se interessar por aquilo que você oferece. Se você está falando sobre um curso de massagem, como é que chama a massagem? Depende, né? Tem vários tipos de massagem. A minha que eu costumo ensinar são as massagens rápidas, massagem express. Mas tem um nome específico. Quick massagem. Quick. É. Quick massagem. Então, veja, a quem eu vou oferecer o meu treinamento? Não é? Como é que eu vou chamar a atenção dessas pessoas? Tem muita gente que adora esse tipo de atividade e gostaria de exercer essa atividade. Você vai falar diretamente com essas pessoas. Sim. Não é? Você vai despertar o interesse dessas pessoas com a sua chamada, com a sua autoridade. É por isso que nós precisamos desenvolver a autoridade, porque a pessoa, ao te ver numa rede social, no Instagram, enfim, ela precisa confiar em você. E o que é que vai gerar esse estado de confiança? Ela nunca te viu. O que é que vai promover esse estado de confiança? No rádio, por exemplo, o tom de voz era importante. Como eu tratava de um assunto ligado à área da saúde, eu precisava falar com muita seriedade. Sim. Nada de brincadeiras, nada de tom irônico, nada. Entrava sério, falando sério, a voz séria, a voz grave, séria, para que a pessoa sentisse a seriedade daquilo, porque ela não estava me vendo, não fazia a mínima ideia de quem eu era, não via o produto, ela tem que sentir firmeza na minha fala, nas coisas que eu falava. Não fala convincente, né? Então eu precisava trazer o quê? Razões, que eu chamo de razões plausíveis. Por que eu haveria de confiar? Aí entra as formas de argumentação, a argumentação de autoridade, a argumentação causa e consequência, exemplificativa e histórica. Então você escolhe a forma de argumentação dependendo do seu público, que tipo de argumentação eu vou colocar nessa minha fala para gerar exatamente a confiança. Porque diante de um universo gigante, de tantas pessoas oferecendo a mesma coisa, como é que eu vou me sobressair? Não é isso? Gente, isso aqui está sendo uma verdadeira aula. Eu espero que vocês estejam anotando tudo aí, viu? Assistam novamente quantas vezes forem preciso, porque são sacadas geniais isso aqui. A minha cabeça aqui já está cheia de ideias. E hoje está assim, né? Hoje tem muitos profissionais liberais que estão partindo para essa área. Hoje mesmo conversei com um rapaz que é da cidade de Araras. Ele é pregador, mas ele quer desenvolver palestras também. Então ele se interessou pelo curso, acreditando que o curso poderia ajudá-lo a desenvolver palestras, que entra no mesmo esquema da oratória. Sim. A oratória tem a ver com o que a gente vai vender. Qualquer coisa, um serviço, um produto, qualquer coisa que você vai vender, você vai se valer da mesma até mesmo vender estratégia. A nossa própria imagem. A própria imagem. Olha, como é que a pessoa vai confiar em você? O que vai marcar no primeiro momento que ela te vê? Tem gente que não fala, eu não gosto de vendas, só que o tempo todo nós estamos nos Exato, vendendo, seja no trabalho, para um chefe te promover, você está se vendendo ali. Exatamente, essa história de não gosto de vendas, né, na verdade, todos nós. Aí você vê por que as pessoas têm tanta dificuldade, às vezes, para vender a si mesmo ou vender um produto, porque ela nunca se preparou para isso. Na cabeça dela, vender é uma coisa que só faz quem não tem atividade. A pessoa está desempregada, vou procurar um trabalho de vendas, como se venda não fosse um trabalho, não exigisse profissionalismo.
né? Um desenvolvimento. Cai naquela decepção que você falou, né? Que a pessoa ela já está decepcionada com o vendedor e aí qualquer um que chega ela já pensa que vai dar um golpe nela, né? Pois é, infelizmente todo ramo tem, né? Sim. As pessoas mal intencionadas, pessoas em que a gente não pode confiar. Como na internet, né? A gente está falando sobre vender alguma coisa pela internet. Hoje, eu mesmo que dou aula de oratória, eu recebo diariamente anúncios de cursos de oratória. Gente fazendo promessas malucas, né? Tem uma que vende curso de palestra, dizendo que você vai fazer a palestra milionária. Né? Que você eles usam esses termos, né? Você vai ganhar de palestra quântica daqui a pouco. Você vai ganhar de 50 mil a 300 mil por palestra. Você fica se perguntando, mas onde é que tem isso? Né? Quem é que paga? Então são argumentos muito mentirosos. Autoridade, né? Pois é, são argumentos muito mentirosos. Não existe isso. Você pode ter um alto cachê, dependendo de quem você é, obviamente. Né? O Mário Sérgio Cortella, por exemplo, recebe hoje, em média, 30 mil reais por uma palestra. Mas é o Mário Sérgio Cortella, não é uma coisa para qualquer pessoa conseguir. Então, as promessas, elas são exageradas. E é isso, talvez, que afaste muita gente. Sim. Falava, quando você vê, no próprio YouTube, você vê superproduções e você vê aquelas pessoas falando daquela desenvoltura, alguns até se valendo do teleprompter, né? E você não sabendo que existe essa estratégia do teleprompter, a pessoa pensa que como é que ele consegue falar de forma tão eloquente, sem tropeçar, com tanta riqueza, desenvoltura, riqueza de detalhes. Isso não existe, né? Isso eu ensino para os meus alunos. Hoje mesmo estava vendo uma matéria. Até no jornalismo tem, né? Tem lá a matéria hoje do UOL, que eu vi no UOL hoje, que fala exatamente sobre essa história da gente acelerar os vídeos. Tem muita gente acelerando os vídeos. Então, está se criando essa ideia de que ninguém mais tem tempo. Então, você não tem mais paciência para sentar e assistir. Então, tem que ser muito rápido. Estão acelerando vídeos e áudios. Certo? Eu já peguei muita gente ouvindo os áudios numa aceleração terrível. 2 vezes, 3 vezes até, para tentar ouvir aquilo. Mas no nosso cotidiano, na vida prática, isso é possível? Não, se você estiver diante de um público, conversando com esse público, você consegue acelerar a sua fala, como a gente faz isso na internet? Impossível. A comunicação, né? Ela vai sair barulhenta, com ruído, a pessoa não vai entender nada que você falou. E nem é possível, por quê? Nós falamos em média de 140 a 160 palavras por minuto. As nossas articulações não permitem que você fale mais rápido que isso. Então, por que eu tenho que me acostumar a ouvir áudios super acelerados ou imagens aceleradas, se quando eu tiver que me pronunciar, impossível que eu faça isso se eu estiver ao vivo? Posso até gravar, fazer uma edição e acelerar o vídeo, o áudio, mas quando estiver de frente com as pessoas, isso será impossível de ser feito. Então, são coisas que estão acontecendo e que vão intimidando. Até desconfio que isso é de forma proposital para dificultar para aqueles que estão começando. Porque na oratória, no curso principalmente, eu encontro muita gente que está pensando em começar, querendo desenvolver para começar, mas quando você vê tudo isso acontecendo, você meio que começa a se intimidar, você começa a perder a coragem, que você acha que precisa de tudo aquilo e não precisa. É o que eu disse, hoje nós temos... Vai fazendo isso, né, o sistema, e as pessoas vão perdendo a originalidade, né? Exatamente. Vai perdendo a originalidade dela, a essência dela, né? Oi. Eu queria que você perguntasse para a Fernanda sobre a experiência de quando ela começou a fazer vídeos para a internet, se ela comprou cursos, se ela fez cursos. O Gilson, que é nosso técnico aqui, está perguntando se quando você começou a fazer os seus primeiros vídeos, se você comprou cursos pela internet, você está dizendo? Cursos na internet. E se ela se decepcionou alguma vez? E se houver, se você comprou cursos e se você se decepcionou com alguns, ou com algum, enfim. Já comprei muitos cursos, muito, até perdi a vista de quantos cursos eu já comprei.
E, lógico, a gente se decepciona, sim. Mas, na época que eu comecei na internet, em 2014, esse curso que eu te falei de oratória me ajudou bastante. Só que, quando eu fiz o curso de oratória, ainda não tinha a parte visual, né? Assim, visual da internet, no caso, colocar a cara na tela, né? A gente se apresentava num palco para outra pessoa e tal, mas não tinha a tela ali do celular, né? Que começou isso daí. E aí eu tive essa dificuldade e esse medo de falar na câmera, né? Mas, assim, o que me ajudou muito foi um mentor que eu tive, né? O Hélio Marchand. Se ele estiver me escutando, um abraço para você, meu amigo. E ele que me desafiou. Ele falou, você vai lá na praça lá da sua cidade, que eu morava em Itu, e você vai gravar o vídeo lá. Ele me desafiou. Então, isso daí foi que me desbloqueou. Assim, e é a importância de você ter uma pessoa, um mentor, né? Capacitado, com experiência, de vivência principalmente, que ele já passou por isso, pelas suas dificuldades. Então, você como, né, um comunicador super experiente, 40 anos, né, esse também é o seu diferencial, né, essa experiência na rádio. Então, tudo isso faz a diferença. Quando a pessoa ela compra um curso, ela tem que ver isso. A mentoria, no caso, você entrega uma mentoria também para a pessoa. Os meus cursos também. Isso faz total diferença. Tem diferença você comprar um curso e um curso com mentoria, né? Isso faz total diferença. Ninguém se interessa por ideias que não sejam as próprias. Exatamente. Ninguém se interessa por ideias que não sejam as próprias. Ou seja, ninguém está nem aí com você, com os seus sonhos, é você que tem que cuidar deles. Você que precisa ir atrás, se desenvolver, se encorajar e enfrentar. E hoje não dá mais para escapar. Você precisa aparecer. Você precisa falar. Eu não sei falar, vai aprender. Para isso nós estamos oferecendo cursos. No meu caso, o curso de oratória, inclusive para quem mora em Piracicaba ou na região. Nós teremos agora mais um curso a partir do mês de maio agora. Acho que na segunda semana a gente começa uma turma na segunda-feira e também uma turma aos sábados à tarde. Então, na segunda-feira, das 7h30 às 10h30 da noite e aos sábados, das 2h30 às 5h30 da tarde. São 4 aulas com 3 horas de duração, onde o aluno vai aprender tudo o que é essencial para ser um comunicador acima da média. E é óbvio que uma vez que você aprende a lição, depois é praticar, né? Sim. A habilidade virá com a prática, com a repetição. Então, se você tem vontade, entre em contato conosco, deixe um recado aí no YouTube. Se você não está inscrito no canal, por gentileza, faça a sua inscrição aí no nosso canal, deixe um like, aciona o sininho também, nos ajuda a fazer o canal crescer. Compartilha, né? Para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos, né? Porque o que nos motiva é exatamente o crescimento do canal. O canal vai crescendo, a gente vai ficando cada vez mais motivado, cada vez mais animado para trazer esses conhecimentos. Tem muita gente cobrando caríssimo para trazer qualquer conhecimento e nós estamos oferecendo aqui de forma gratuita. E a Fernanda Rizzi, então, é só procurá-la no Instagram. No né? Instagram. Você tem um canal no YouTube? Tem um canal no YouTube também, que chama Fernanda Rizzi, massoterapia, né? Massoterapeuta. E o telefone que eu deixei também. Eu acho que na descrição do vídeo deve ter também, né? Tem na descrição? Tem, né? Deixa eu ver só para a gente encerrar aqui. Eu acho que a gente acabou falando de tudo, porque falar com clareza, ritmo e emoção, isso é uma coisa que a gente vai aprender com o curso de oratória, brevemente o curso de locução também, para que a pessoa tenha um controle, né, da respiração, um controle da fala, uma dicção melhor, também aprendendo a colocar ênfases, a colocar as inflexões. Tudo isso vai ajudar a conquistar a autoridade. É isso aí, minha gente. Fernanda Rizzi, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação, pela sua presença. Pela aula, que aprendi bastante coisas aqui. E muito obrigado a você que nos acompanhou aí pela internet. Vou aplicar. É isso aí. Um grande abraço e a gente volta a qualquer momento com mais uma live. Abraço e até a próxima. Até mais, pessoal.